Vamos fazer exercícios sobre limites. Vamos fazer aqui o exemplo A, ou exercício A, que é o limite quando x tende a mais infinito da raiz quadrada de x ao quadrado menos 2x mais 2. Sabemos que o limite de um polinômio, é dado pelo seu termo de maior grau. Então nós podemos simplificar esse limite para o seguinte: limite quando x tende a mais infinito da raiz quadrada de x ao quadrado. Então, neste polinômio que está sob radical, nós pegamos aí o termo de maior grau, que é x ao quadrado. Termo de maior grau. E agora nós sabemos que raiz quadrada de x ao quadrado é equivalente a módulo de x. Então isso aqui é igual a limite quando x tende a mais infinito de módulo de x. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, no caso aqui módulo de x, porque se o x for um valor negativo, ele vai ser considerado o seu valor positivo. E este limite aqui, quando x tende a infinito, é mais infinito. Portanto, limite quando x tende a mais infinito da raiz quadrada de x ao quadrado menos 2x mais 2, esse limite vai ser igual a mais infinito. É um tipo de limite no infinito. Vamos fazer aqui a letra B para fixar melhor esse entendimento aí. Então, na letra B, nós temos limite quando x tende a menos infinito da raiz quadrada de x ao quadrado menos 3x mais 5. Procedendo de maneira semelhante que fizemos a letra A, sabemos que nós devemos pegar no polinômio que está sob radical o termo de maior grau, que é x ao quadrado. Então esse limite pode ser simplificado da seguinte maneira: limite quando x tende a menos infinito da raiz quadrada de x ao quadrado. Este limite vai ser igual a limite quando x tende a menos infinito do módulo de x. A raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo de x. E como x tende a menos infinito e nós temos um módulo, então esse resultado também será mais infinito. Observe que aqui nós temos um módulo. Então os valores negativos eles vão ficar positivos. Portanto, esse limite também é igual a mais infinito. Então limite quando x tende a menos infinito da raiz quadrada de x ao quadrado menos 3x mais 5 é igual a mais infinito. Então, dando continuidade aí aos exercícios de limites, vamos resolver este limite aí na letra C. Limite quando x tende a mais infinito do quociente de 3x mais 2 por 5x menos 1. Nesse tipo de exercícios, como são limites no infinito, somar 2 ou subtrair 1 vai ficar insignificante. Esse valor, para valores no infinito, esse valor aqui ele não vai influenciar. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é eliminar a soma no numerador de 2 e a subtração de menos 1 no denominador. Dessa forma, nosso limite vai ficar da seguinte maneira:
Vamos ficar com limite quando x tende a mais infinito de 3x sobre 5x. Então, nós podemos desprezar aí no numerador a soma de mais 2, porque somar 2 para um valor muito elevado e não vai alterar muito aqui ou nada no resultado. E aqui eliminamos o menos 1. Dessa forma nós ficamos com limite quando x tende a mais infinito de 3x sobre 5x. Bom, nós podemos, pela lei do cancelamento, cancelarmos aqui o x aqui, 3 que multiplica um valor x, embora esse valor ele será demasiadamente grande, podemos eliminá-lo, ficando com apenas aí 3/5. Então, este limite, ele é igual ao limite quando x tende a mais infinito de 3/5. E nós sabemos que o limite de uma constante é a própria constante. Portanto, nesse exercício, o limite quando x tende a mais infinito de 3x mais 2 sobre 5x menos 1, o resultado aqui é 3/5. Vamos fazer agora a letra D. Na letra D, também temos aí o limite quando x tende a menos infinito de um quociente. Procedendo de maneira análoga a do exercício C, nós vamos eliminar os valores que não tem x, pois na soma eles não vão alterar, uma vez que esses são limites no infinito. Então vamos cancelar aqui no numerador 5 e aqui no denominador o menos 3. Dessa forma, nós vamos ficar com limite. Esse limite vai ser simplificado para limite quando x tende a menos infinito de menos 4x sobre 2x é igual. Aqui novamente nós podemos cancelar o termo x, x no numerador e denominador, pela lei do cancelamento. Ficamos desta maneira com limite quando x tende a menos infinito de menos 4 sobre 2. E menos 4 dividido por 2 é menos 2. Então, esse limite ele vai ficar da seguinte maneira: limite quando x tende a menos infinito de menos 2. Bom, e nós já sabemos que o limite de uma constante é a própria constante. Portanto, este limite da letra D, limite quando x tende a menos infinito de 5 menos 4x dividido por 2x menos 3, esse limite será menos 2. Está aí a letra C e a letra D. Vamos fazer os próximos exercícios. Então, dando continuidade aos exercícios, vamos resolver a letra E, que é limite quando x tende a mais infinito de 5x ao quadrado menos 4x mais 3 dividido por 3x mais 1. Nós temos aí um quociente entre dois polinômios. Sabemos que o limite de um polinômio é dado pelo termo de maior grau deste polinômio. Portanto, vamos simplificar o nosso limite para o seguinte caso. Esse limite aí
vai ficar reduzido para limite, quando x tende a mais infinito, de 5x ao quadrado sobre 3x. Pegamos apenas o termo de maior grau no numerador e no denominador. E essa outra parte aqui simplesmente vai ser desconsiderada. Então, nós temos aí limite, quando x tende a mais infinito, de 5x ao quadrado sobre 3x. Isso será igual a limite, quando x tende a mais infinito, de 5 terços de x ao quadrado, dividido, vamos pegar aqui, ó, x ao quadrado, dividido por x, vai ficar x. Então vai ficar limite, quando x tende a mais infinito, de 5 terços de x. Bom, quando x tende a infinito, como essa aqui é uma fração imprópria, esse limite aqui ele vai tender para mais infinito. Portanto, este limite que nós resolvemos, limite quando x tende a mais infinito, de 5x ao quadrado menos 4x mais 3, dividido por 3x mais 1, esse limite, o seu resultado será mais infinito. Mais infinito. Vamos fazer aqui agora a letra F. Na letra F nós temos limite quando x tende a menos infinito, de 4x menos 1, dividido por 3x ao quadrado, mais 5x menos 2. Então, vamos lá. A resolução. Temos aqui que pegar no numerador e no denominador o termo de maior grau de cada um desses polinômios. Então, vamos escrever da seguinte maneira. Isso aqui vai ficar igual a limite, quando x tende a menos infinito, de 4x dividido por 3x ao quadrado, que é igual a, vamos simplificar aí o x com x ao quadrado e teremos aí que isso vai ficar igual a limite, quando x tende a menos infinito, de 4, no numerador vamos ficar apenas com 4, cancelou o x, e no denominador vamos ficar com 3x. X dividido por x ao quadrado, cancela o x aqui, e aqui é x ao quadrado, vai cancelar um 2x, sobrando o outro. Temos isso aqui. Então, nós sabemos que quando esse valor ele cresce infinitamente, mesmo que seja por valores negativos, esse limite aqui ele vai tender a zero. Portanto, nós podemos finalizar dizendo que o limite de quando x tende a menos infinito, de 4x menos 1 sobre 3x ao quadrado mais 5x menos 2, esse limite será igual a zero. Então, recordando, quando esse valor aqui cresce infinitamente, mesmo que seja por valores negativos, esse quociente ele vai se aproximar muito do zero. Então, tá aí os exercícios de letra E e de letra F. Então, para finalizarmos o assunto de limites, vamos resolver letra G, que é limite quando x tende a mais infinito, de raiz quadrada de x ao quadrado menos 2x mais 2, dividido por x mais 1. Bom, nós sabemos que limite de um quociente é o limite do numerador dividido pelo limite do denominador. Bom,
O limite deste numerador, limite da raiz quadrada de x ao quadrado menos 2x mais 2, nós já sabemos que este limite é mais infinito. E o limite do denominador, que é limite quando x tende a mais infinito de x mais 1, também é mais infinito. Portanto, aqui nós recaímos em uma indeterminação. Determinação. Bom, mas nós podemos usar um recurso para sairmos desta indeterminação. Vamos a este recurso. Nós vamos tão somente aqui usar o recurso. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar este limite. Limite quando x tende a mais infinito da raiz quadrada de. Vamos no numerador, nesse radical aqui, nós vamos colocar o x ao quadrado em evidência. E teremos x ao quadrado que multiplica 1, porque x ao quadrado vezes 1 é x ao quadrado, menos, aqui eu vou colocar 2 sobre x, porque x ao quadrado dividido por x dá x, vai dar 2x, mais, e aqui nós vamos colocar 2 sobre x ao quadrado. Lembrando que multiplicando x ao quadrado por x e dividindo por x ao quadrado, vai cancelar, vai sobrar apenas 2. E vamos também colocar no denominador, que é x mais 1, colocar o x em evidência, e teremos aqui x que multiplica 1 mais 1 sobre x. Bom, aqui nós podemos, radicando aqui, nós podemos tirar o x ao quadrado da raiz, a raiz de x ao quadrado é x, podemos colocar módulo de x, mas como o x está assumindo valores positivos, colocar apenas x aqui, ó. Então isso aqui vai ficar igual a limite quando x tende a mais infinito de x que multiplica a raiz quadrada, nós colocamos aí x ao quadrado, tiramos da raiz, então sobrou 1 menos 2 sobre x mais 2 sobre x ao quadrado, aqui no numerador, e no denominador vamos repetir aqui x que multiplica 1 mais 1 sobre x. Portanto, nós podemos aqui cancelar o x com x e ficamos com, botando aqui o lápis, e ficamos com esse limite ali, vai ficar da seguinte maneira, vai ficar limite quando x tende a mais infinito da raiz quadrada de 1 menos 2 sobre x mais 2 sobre x ao quadrado, e no denominador vamos ficar com 1 mais 1 sobre x. Bom, nós sabemos que quando o x for para infinito, quando x tender para infinito, esses valores aqui, ó, vão para zero. Então esse limite aqui é zero, aqui vai também tender para zero, e este limite também vai tender para zero. Dessa forma, nós vamos ficar com este valor igual a apenas limite, quando x tende a mais infinito, limite, quando x tende a mais infinito, da raiz quadrada de 1
sobre 1. Isso aqui vai ser igual a limite, quando x tende a mais infinito, de 1. E o limite de uma constante é a própria constante, portanto, este limite, o resultado dele é igual a 1. Então, limite, quando x tende a mais infinito, da raiz quadrada de x ao quadrado menos 2x mais 2, dividido por x mais 1, esse limite foi igual a 1. Terminamos aí os exercícios de limites.